Saúdo a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Irmãos, vocês sabem que eu sou chorona. E como não chorar na presença do Senhor? Que o Senhor já tem falado e muito. Desde o começo, né? Desde quando nós entramos, o Senhor já está falando conosco. E eu gostaria de estar lendo aqui o Salmo 121, irmãos. O nosso socorro vem do Senhor. E a oração é: o nosso socorro vem do Senhor, que é o Senhor que é o nosso socorro, né? Glória a Deus. Então, quando nós estamos em oração, nós estamos: Senhor, socorro. A gente pede socorro para o Senhor, porque é Ele, né? É Ele que tudo faz. Nós oramos, nós buscamos e Ele tudo faz. E aí eu gostaria de estar lendo aqui o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Ah, Senhor, que o Senhor tem falado, Senhor Jesus, ao meu coração, Senhor Jesus, faz dias, Senhor. Pai, neste momento, Senhor Jesus, o Senhor vai falar com a tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, não é de mim, Senhor, mas tudo é de ti, Senhor. Tudo para a tua honra, Pai, para a tua glória, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha continuar falando comigo, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Que nós possamos ficar atentos, Senhor Jesus, a cada palavra que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Que nossos corações, Senhor Jesus, venham sair cheios, Senhor Jesus, da tua presença, Senhor Deus. Pai, de confiança, Senhor Jesus, em ti. De fé, Senhor Deus. Como aqui está, Senhor Deus, nesse salmo, Senhor Deus, um salmo de fé, um salmo de confiança, Senhor Jesus, um salmo de esperança, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu entrego, Pai amado, Pai querido, esse momento, esta palavra, Senhor Jesus, para ti, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, o que te apraz, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Este salmo é muito conhecido, né, irmãos? A gente conhece, lê muito, né? Muito. É um salmo muito lindo que vê como Deus tem o cuidado por nós. E esse salmo, ele é o Salmo 121, ele é o segundo salmo de cântico, salmo de peregrinação, né? Que é entre o Salmo 120 até o Salmo 134, né? Que é um salmo de peregrinação, de cânticos. E esse salmo, ele foi entoado por um salmista, né? Ali quando aquele povo, de ano em ano, eles iam para Jerusalém, né? Para o templo, né? Para a festa. E eles iam todo ano, irmãos. E o tema eu coloquei assim, ó: o socorro vem do alto, o medo não pode nos parar. Quando ele fala assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? Eles sabiam, irmãos, que naquela caminhada de dias, né? Não era um dia só que eles iam e já chegavam, não. Era perigoso, né? Era montanhoso, tinham assaltantes, tinham outras pessoas que iam idolatrar outros deuses, mas eles não deixou o medo os parar. Eles continuavam.
Eles iam. Por quê? Aqui fala assim, ó. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? Eles tinham certeza que o Senhor iria proteger eles, né? Que se aparecesse alguém, algum salteador, alguma coisa, o Senhor iria em socorro para eles. Então, eles não deixou aquela situação que eles sabiam, aquele perigo que eles poderiam passar por ali. Eles não deixou aquilo paralisar eles. Eles não deixou aquilo paralisar eles, de deixar eles ir adorar o Senhor, adorar o nosso Deus. E hoje, né? Hoje, o que nós podemos fazer? Não deixar, irmãos, nada nos parar. Hoje tem muitas, né, situações, não é diferente como aquele tempo, né? Hoje tá que a gente não pode sair com o celular, a gente não pode ficar no portão. Eu vou comprar pão, eu tiro a aliança. Por quê? Olha o medo. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Nós não podemos deixar o medo, as situações, nos trancar dentro de casa, né? E fazer as nossas coisas. E também adorar o Senhor. Então, aqui eles confiavam, e é o que nós devemos fazer hoje. Confiar no Senhor. Que o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, irmãos. E é assim, eu lendo, né, essa parte aqui, e aí eu lembro que às vezes a gente está andando e vem situações que a gente vê que é um perigo. E o que a gente faz? Ora o Senhor. Busca, Senhor, nos protege. Faz-me invisível, né? Já aconteceu de eu ir aqui no postinho. E aí quando eu subi, né? Um motoqueiro passar e ficou parado. Aí eu continuei andando. Falei, e fui cantando. Aí eu lembrei, igual eles, né? Eles estavam, esse salmo aqui era um cântico. E eles cantando, né? E aí eu lembrando, né? Quando eu vou andando, eu vou cantando. Que a gente vai cantando, louvando ao Senhor. A gente nem, pensa no perigo. A gente não deixa o perigo ser mais forte do que o nosso Deus, né? E aí eu lembrei, né, desse detalhe. Outro dia eu andando e eu comecei a cantar, a falar com Deus, né? E é isso, né? É o nosso socorro vem do Senhor. O verso 3 fala assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Né? Mesmo que nós não estamos vigilantes, mas o Senhor está sempre alerta, né? Ele não deixa nós tropeçar. O verso 4 fala assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O verso 5: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. O versos 3 e o versos 4 é uma afirmação de fé e de confiança. Aquele que nos guarda, nos protege 24 horas. Ele não cochila e nem dorme. Nós cochilamos, nós dormimos, mas o Senhor não cochila. O Senhor não dorme, né? Fala assim, ó, aqui, ó. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Mesmo nós forçando, porque eles indo, tinha momento que eles tinham que parar e eles tinham que dormir. Eles tinham que parar, porque não ia aguentar caminhar sem dormir. Eles pararam, dormiram, cochilavam. Mas por quê? Porque eles confiavam no nosso Deus, o protetor o protetor de Israel estava ali guardando eles, né? E eles dormiram, eles cochilavam. Mas o Senhor, não. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Ele protege de todo mal e protegerá a sua vida. Algumas outras versões falam, ele protegerá a sua alma, tanto física como espiritual. O Senhor nos protege, né? Na minha aqui está assim, o Senhor protege a nossa vida. Outras, a nossa alma, né? Não só o físico, irmãos, mas a nossa vida espiritual,
a nossa mente, né? Tudo. O 8 fala assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre. Ele protegerá a sua saída e a sua chegada. A sua saída, aquele povo que estava ali, né? Indo para o templo adorar o Senhor. O Senhor estava guardando a vida deles, a ida deles. E o Senhor estava aguardando o retorno deles. E muitas vezes nós, irmãos, sempre nós temos que fazer isso, né? Quando nós acordarmos, muitos vão trabalhar, eu trabalho em casa, então a gente tem que entregar a nossa vida, o nosso trabalho, né, na proteção do Senhor. Senhor, nos guarda, Senhor, nos proteja. E com fé, irmãos, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, né? O Deus é o nosso guarda fiel. E rapidinho, né? Eu vou, não tá nem no, eu quero contar do testemunho do meu filho que teve aquele acidente em 2023, a Fátima, né, contando, né, da oração, da importância da gente estar sempre orando, e é como esse salmo diz: o nosso socorro é o Senhor. E no dia que meu filho teve aquele acidente, foi em 2023, eu já contei, né, aqui esse testemunho, pode ser que alguns irmãos não chegaram a ouvir, né, e naquele momento que ele estava tendo o acidente, irmãos, eu estava de joelho orando para Deus. E é por isso que eu choro mesmo na presença do Senhor, porque Deus é maravilhoso. E a importância da gente estar buscando o Senhor, o socorro do Senhor. Ele estava tendo surtos, né? E esse dia ele saiu cedinho, 4 e pouco da manhã, que ele foi lá fazer o exame de demissão lá do serviço dele. Só que ele já não estava bem, que eu já saí. Então eu estava, né, em jejum, consagração pela vida dele. E aí eu ia até meio-dia, só que eu não estava aguentando. E aí, sabe, me deu uma dor de cabeça, uma coisa muito ruim. Como diz a mãe, sente, né? E aí eu parei, eu estava higienizando um carro. Eu fui para o meu quarto, joelhei e orei. E falei para o Senhor, orei. Falei: Senhor, tenha misericórdia da vida do meu filho. O meu filho é teu. Ele pertence a ti, Senhor. Irmãos, eu voltei, orei lá, voltei para o que eu estava fazendo. E foi questão de segundos, o telefone tocou. E o telefone tocou, o fixo, né? Aí eu fui atender. Aí um rapaz falou assim: a senhora é a Luzia, mãe do Leandro? Eu falei: sou. Ai, que ele está aqui pegando fogo. Aí eu pensei que era trote. Eu falei: como fogo? Ele é... Qual que é o celular da senhora? Aí eu passei o número, né? O meu celular para ele, irmãos. Aí ele me mandou o vídeo. O meu filho lá deitado, gritando, né? Assim, pegando fogo, só que o fogo estava por dentro, queimando a roupa dele. E ele falava o quê? Mãe, ele chamava mãe, mãe. E aí aquilo me desesperou quando eu vi aquilo. Só que aí ele falou: ele está pegando fogo. Eu falei: Senhor, mesmo assim eu agradeci, porque ele estava vivo. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando do meu filho. Irmãos, ele levou 13.000 volts. Os médicos falaram: era para ele ter morrido. Hoje meu filho está vivo, para a honra e glória de Deus. Porque o socorro vem do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida, os nossos filhos, tudo, irmãos, é Ele que faz. E o Senhor fez. Ele não morreu, o choque saiu pelo pé dele. O tênis, ele tem o tênis até hoje, que tem o buraco. Ele ficou, o médico falou que ele ia ficar 2 meses na UTI. Ele ficou 21 dias no hospital. Ele ficou 1 semana na UTI. Com 21 dias ele teve alta, para a glória de Deus.
Não, tem algumas marcas, né, no corpo, assim, a mão dele, né, tem umas embranquiçado um pouquinho, irmãos, mas só Deus para fazer isso. É só Deus. Então, como que alguém pode dizer que não crê no nosso Deus? Nós temos que crer. A partir do momento que você nasceu, que você está aqui, você não foi por acaso. Foi feito por Deus. Foi Deus que criou o mar. Como aqui, ó. Tem uma parte aqui que fala o Senhor. Aqui, ó. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, foi o Deus que fez eu e que fez você, irmãos. Então, Ele é o nosso socorro. Ele deu o seu Filho, Jesus, pela minha vida e pela sua vida. Para aquele que todo crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mesmo que nós possamos passar o que nós passamos aqui, irmãos, na terra. Mas a eternidade não tem comparação. Não importa o que você, o que eu estamos passando aqui. Temos momentos bons, temos momentos de alegria, mas temos momentos de aflição. O Senhor falou que nós teríamos. Mas vale, irmãos, o que nós passamos aqui, para quando chegar lá nós estarmos junto com Ele. Com o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que nós nunca, irmãos, podemos nos afastar dele. Nada pode tirar nós da presença do Senhor. Nada, irmãos, porque Deus é maravilhoso. Não é só porque o que Ele fez, mas porque Ele é. O que Ele é a nossa vida. Ele é o nosso ar que nós respiramos. Ele é o meu alimento. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva, aquela água. Não é essa água que a gente toma e daqui a pouco estou com sede. Não. Essa água que a gente bebe, que o Senhor nos deu quando nos chamou. É essa água, irmãos, que nos coloca, que nos dá força para a gente caminhar até Ele nos buscar, a tua igreja, ou em particular, cada um de nós. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, depois, né? Mas nós devemos perseverar, persistir, ficar até o fim. Esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. E o que nós podemos aprender nesse salmo? Quando tudo parecer perdido, olhe para o alto. Segundo o mesmo Deus, Criador do céu e da terra, é o nosso ajudador. É o Deus que nos criou. É o Deus que nos protege. É o Deus que quando nós estamos tristes, nós buscamos e Ele, sabe, passa aquele bálsamo. Irmãos, não é verdade? Eu já teve momentos que muitas vezes eu orando, eu sinto aquela ansiedade, aquela agonia. Eu oro, falo, Senhor, eu não quero sentir isso. Tira de mim, meu Pai. Eu começo a orar. E Deus tira, irmãos, porque nós temos que ter fé. Porque o Deus que nós servimos é maior do que qualquer aflição. É maior do que qualquer ansiedade. É maior do que qualquer depressão. O nosso Deus é muito, muito maior do que isso. Se estamos protegidos por Deus, não devemos temer mal algum, irmãos. Não devemos. Muitas vezes vem aquele vento, aquele mal, aquela coisa para nos afligir, para nos derrubar. Mas nós devemos aqui, ó, não temer, porque nós temos um Deus maior, um Deus poderoso, e confiar que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Para finalizar, eu gostaria de estar lendo um pedacinho
2 versículos do Salmo 126, irmãos, para completar, né, esse Salmo de 121, que desde o começo do mês, que, né, ele está ardendo em meu coração, e como o irmão Zé Mário falou, né, que ele está lendo, né, a Bíblia, irmãos, é maravilhoso. Eu também eu estava lendo o Novo Testamento, agora eu comecei a ler o Velho Testamento, né, e é edificante para as nossas vidas. É edificante para as nossas vidas, né? Porque nos fortalece, né? Graças a Deus. E aí, para finalizar, irmãos, 2 versos aqui do Salmo 126. Quando o Senhor... Não é o Salmo 126, espera aí. Não, é o Salmo 125. Ainda bem que eu grifei aqui. Ó, o 1 e o 2. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar. Nós não podemos se abalar, né, irmãos, por coisa nenhuma, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Amém? Para sempre, irmãos, é até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele vir buscar a sua igreja, né? O seu povo escolhido, né? Somos nós, irmãos. Que privilégio que nós temos. Quem era eu? Uma jovem atribulada, uma jovem que já tentou suicídio 3 vezes e hoje está aqui para contemplar o nome do Senhor. O que o Senhor fez na minha vida. Tenho 3 filhos, neto, marido maravilhoso, 29 anos de casada, para a glória de Deus. Uma igreja maravilhosa, abençoada, cada irmão que eu amo. E como o irmão falou, a gente tem que anseiar e ter alegria de estar na casa do Senhor. E irmãos, eu sou feliz, porque eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo congregar nessa igreja. Eu amo cada irmão. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, irmãos. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.